Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? No atentado terrorista ocorrido na cidade japonesa de Yokohama, foi lançado fosgênio. Então nós temos essa estrutura aqui, ó, COCl2, em um trem subterrâneo. Os elementos químicos que compõem essa substância têm números de oxidação, então a gente tem que analisar cada um deles. Pois muito bem, pessoal, nesse caso aqui nós temos dois que são tabelados, que segue uma regra, que é o oxigênio e o cloro. Nesse caso, o oxigênio, nesse caso aqui, ele não é peróxido, ele não é superóxido e ele não está reagindo com o flúor, porque o flúor é o elemento mais eletronegativo, tá? Ganha do oxigênio. E o segundo mais eletronegativo é o oxigênio. Então, por regra, por padrão, nesse caso, o oxigênio tem NOx qual? Menos 2, tá bom? Menos 2. Os cloros, a gente tem que analisar ele como cloreto, ele também entra na regra. Então, quando ele é cloreto, nesses casos aqui, quando ele está isolado, sozinho, a gente vai analisar que o NOx dele é menos 1. Então, é menos 1 para cada. Tá bom? Então, tá vendo que o NOx total da nossa molécula é menos 4? A gente não analisou ainda o carbono. Ó, menos 2 do oxigênio, menos 1 desse cloro, menos 1 desse cloro. Então, no total, eu tenho menos 4, certo? Mas não tem nenhuma carga nessa molécula. Tem que ser zero. Eu tenho que igualar a zero. Dos cloros e oxigênio, eu tenho um total de menos 4. Quanto que eu preciso para zerar? Eu preciso mais 4, que é o NOx do carbono. Porque, ó, deixa eu até fazer ele melhorzinho aqui. 4, ó, tá vendo? Menos 2 do oxigênio, menos 1, menos 3. Menos 1, menos 4, mais 4, 0. Tá certo? Então, o carbono, ele não tem uma regra, tá? O NOx dele é variável, porque depende com quem ele tá se ligando, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, qual que é a alternativa? A gente vai ter que ver o NOx do carbono, o NOx do cloro e o NOx do oxigênio. Então vamos lá. A, carbono mais 4, tá certo? Cloro menos 1, tá certo? Cada cloro, tá? Não o total de cloro. Oxigênio menos 2, tá certo? Descobrimos a alternativa correta, que a alternativa correta é a alternativa A. As outras a gente nem precisa analisar também, porque, ó, B, menos 4, carbono, esquece, mais 3, não, menos 3, não, 0, também. A única que sobra é a A mesmo. Certo, pessoal? É um exercício que pode gerar um pouquinho de confusão. Ele não é difícil, ele é simples, mas ele gera confusão, tá? Em relação a isso. Porque a gente tem que lembrar de algumas regrinhas, principalmente do cloro. Eu acredito que a do oxigênio, quanto a gente mais faz, mais a gente tem, né? Então, eu acredito que seja mais de uma maneira mais simples essa parte. Tá certo, pessoal? Então, um exercício curto para que a gente consiga dar continuidade aqui na playlist. Então, se você tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta o vídeo, coloca aí nos comentários que é importante, que assim que eu verificar, eu respondo para vocês, eu tiro essas dúvidas de vocês. E falando em engajamento, né? Se você chegou até aqui, coloca aí hashtag exatamente química ou hashtag Nox para eu saber se você chegou até aqui. E claro que eu tenho que contar com todo o apoio e todo o carinho de vocês. Estou muito agradecido porque vocês curtem, comentem e compartilham. Isso é muito importante para engajar os vídeos. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos e ajuda a comunidade exatamente crescer imensamente. E também convido vocês a se inscreverem nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!